Boa noite, queridos companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Nós teremos hoje, fazendo o Novo Testamento a News, que é o capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, itens de 7 a 10. Fazendo a palestra a Brena, concluindo o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 a 16. E a página que vocês têm à mão é a que nós vamos ler agora. Vamos então à leitura da página. E o tema é Mais Além, do livro Agenda Cristã, do André através do Chico Xavier. Diz assim: não basta que sua boca esteja perfumada, é indispensável que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável, todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do seu corpo sadio. Raciocínio claro é virtude, entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagem você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidade de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida afora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Talvez, eu não sei se essa palavra lepidamente seja ela mesma. Será que não é rapidamente? Lépido é rápido? É. Se fosse rápido, seria mais claro. Apaga a luz. Vamos prestar atenção. Estamos iniciando a reunião. Durante a prece, fecha a porta, para ninguém andar no salão durante a oração. Tem gente que você está orando e a pessoa está indo e vindo, se mexendo. É hora de parar, de silenciar, de se aquietar, para poder deixar que todas as pessoas compartilhem do momento da prece. Querido Mestre Jesus, envolve a nossa casa no teu amor. Que nós possamos sentir-lhe a presença através das vibrações que se irradiam de ti, cobrindo toda a terra. Através das vibrações dos teus mensageiros que estão aqui, nos visitando, trazendo recursos espirituais. Que nós possamos fazer jus a essa assistência toda que a casa nos proporciona.
dando a nossa contribuição de orações, de silêncio, de atenção à palestra. E que nesse momento de oração íntima, nós possamos pensar nos doentes, mentalizar os enfermos que estão internados em algum lugar. Buscar colaborar, irradiando daqui o que nós temos de melhor nos corações, favorecendo os enfermos e diminuindo os encargos dos espíritos que nos ajudam tanto. Possamos iniciar a tarefa com as tuas bênçãos, Jesus. Que assim seja. Dando prosseguimento ao estudo do Novo Testamento, nós estamos nas epístolas de Paulo. Estamos na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, itens 7 a 10, o espinho na carne. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Paulo fala que tem um espinho na carne. E aí, vários interpretadores do texto evangélico vão apresentar justificativas para este espinho na carne. Uns vão dizer que é o autoritarismo remanescente dos tempos de farisaísmo, outros vão dizer que é a consciência culpada pela perseguição aos cristãos. Alguns outros vão dizer que é a energia sexual inadequadamente canalizada e os esforços que ele faz para canalizá-la adequadamente. Isso não nos importa agora saber qual é o espinho da carne do Paulo. Ele sabe. Importa-nos saber qual é o nosso espinho da carne. Porque, como Paulo, também nós trazemos espinhos na carne. Então, o que significa para Paulo espinho na carne? Paulo, quando tomou consciência de si, lá na estrada de Damasco, e começou a seguir Jesus, porque antes ele perseguia, ele dedicou toda a sua vida, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, toda a sua saúde a divulgar corretamente o Evangelho. Isso ninguém aqui tem dúvida. Então, ele se transformou totalmente. O Evangelho o tomou de assalto e ele passou a viver para o Evangelho. Mas ele continuava sendo o espírito imperfeito, trazendo as suas imperfeições de outras encarnações, tendo justamente esta encarnação e as demais, para começar a dirimir essas imperfeições. Então, as imperfeições, a cada instante, o visitavam, que ele chamava de espinho da carne. Por mais que ele estivesse lá votado a fazer o bem, tinha sempre algo que o chamava, o perturbava, o inquietava, que mostrava que ele não era aquele ser totalmente purificado que ele seria um dia, que ele queria ser para servir melhor a Jesus. Quando isso acontecia, o que ele fazia? Glorificava a oportunidade de identificar o espinho, porque identificando as fraquezas, as imperfeições que ele ainda trazia, ele se tomava de um ardor maior na divulgação do Evangelho, ele se enchia de ânimo novo. Que se tivesse tudo bem, se ele se achasse lá o tal, assim que ele passou a
a conhecer o Evangelho e não identificasse as fraquezas que remanesciam, talvez ele se tornasse indolente. Mais à frente ele vai dizer que é melhor ser frio, melhor não se envolver, do que ser morno. Ele era quente. E aí, quando a gente interpretar, a gente vai saber o que significa isso. Então, o espinho da carne, a identificação da sombra, para usar uma linguagem psicológica, fazia com que ele identificasse as imperfeições que ainda traziam, não obstante a boa vontade imensa e os recursos imensos que tinha para trabalhar, e faziam com que ele se impelisse mais para frente. Assim devemos ser nós. Nós devemos ser capazes de identificar os nossos espinhos na carne. Não dá para achar que está todo mundo de boas aqui, para usar uma linguagem atual, só porque é espírita, só porque vem a reunião pública, só porque vem o centro espírita uma vez na semana e contribui para a campanha tal ou qual. Não dá para achar que está tudo bem. A gente tem que identificar que a gente já faz isso. Já colabora com Cristo em várias searas, já estamos aqui capazes de interpretar e até vivenciar a mensagem do Evangelho, mas nós precisamos entender que ainda temos espinhos, e às vezes espinhos pontiagudos, que a gente fica afiando dia após dia. Então, o que a gente tem que fazer? Seguindo o exemplo de Paulo, identificar as nossas imperfeições, mas os nossos espinhos não podem nos impedir de andarmos. Paulo andou com um espinho e tudo, e o espinho impeliu para frente. Nós precisamos identificar as nossas imperfeições e, não obstante as imperfeições, continuar avançando, não se comprazendo no erro. E aí, para finalizar, citando Manuel Filomeno de Miranda, o espírita não tem o direito de errar. Então, a gente erra por ignorância, mas avança, sem o direito de se comprazer no erro. Identificar o espinho, caminhar com o espinho no pé, na planta do pé, a si mesmo, mas nunca parar, porque o espinho vai se diluir na soma das boas ações que a gente vai produzir. Que Deus abençoe a nossa tarde, o nosso estudo, o nosso esforço de apresentar os itens 11 a 16 do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma maratona, um resumo de 6 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, 5 instruções dos Espíritos e uma nota de Allan Kardec. O tema duelo parece-nos, à primeira vista, algo defasado, não existe mais, porque a nossa ideia, era assim que eu pensava, está ligada aos filmes e novelas épicas, em que homens, atingidos em sua honra, teriam a coragem de limpar a honra e convidavam o opositor a satisfazer essa limpeza de honra. E por aí escolhiam as suas armas, seus padrinhos, iam para algum local, com ou sem testemunhas, e aquele que matasse o outro estaria com sua honra lavada. Eu pensava assim, no entanto, não é. O duelo é um tema muito atual. E Kardec foi feliz por dedicar 6 itens ao tema do duelo. Semana passada, na Praça do Barreto, duas torcidas, Flamengo e Vasco, se duelavam para lavar a honra de um time mais forte. Isso é duelo. Então, nós estamos verificando que ele é muito contemporâneo. Para facilitar o estudo do duelo, que são 6 itens, eu o dividi da seguinte forma. No primeiro momento, que é o primeiro módulo, nós aqui exporemos sobre o desenvolvimento comum a maior parte dos itens. Alguns itens, muitos itens, eles falam a mesma coisa para poder entrar no assunto. No segundo módulo, nós temos o desenvolvimento particular dos autores das instruções. E, por último, terceiro módulo, e nós. Então, vamos ao primeiro módulo. Desenvolvimento comum, a maior parte dos itens. Esse desenvolvimento comum, que toca a várias instruções,
é onde está o ponto de vista, onde está o nosso ponto de vista. E o que é o ponto de vista? É o ponto de reflexão, o pensamento, a razão de ser, a razão de pensar você. Onde você tramita, onde você transita, aonde você está com os seus pensamentos. Isso se chama ponto de vista. Para nós compreendermos o ponto de vista, um dia nós fomos criados, lá atrás, há milênios, e nós transitamos pelo reino mineral. Adquirimos todas as experiências que um minério pode absorver. Aí nós alcançamos o direito de avançar para o reino vegetal. Vivemos longos milênios no reino vegetal, adquirindo as experiências necessárias para hoje, mas vindas lá do reino vegetal. Até que um dia, saturados do conhecimento do reino vegetal, transitamos para o reino animal e passamos a vivenciar como animais, como princípios inteligentes, princípios espirituais, e adquirir todas as experiências que o reino animal possa nos dar, até o momento em que fomos transformados em espírito. No momento em que nos tornamos indivíduos, a gente só tem uma meta. E esta meta é alcançar o estado de pureza, conhecido como plenitude, conhecido como angelitude, conhecido como Cristo. Um dia nós seremos Cristos. Cristo é adjetivo, não é sobrenome de Jesus. É adjetivo. É alguém que alcançou o estado de pureza, o nirvana. Sabe lá o nome que se dê, mas é o estado dos espíritos felizes. Para alcançarmos lá, precisamos de experiências. E essas experiências são conseguidas com a necessidade da reencarnação. Então, nós temos uma existência, temos outra existência, e mais existências que forem necessárias para o desenvolvimento das experiências. Quando a experiência é mal sucedida, quando a gente semeia o mal, a gente vem para reparar esse mal. E tudo isso acontece no plano material. Então, nós somos espíritos que vivemos o mundo espiritual, mas para adquirir experiências, colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu com sinceridade, você precisa mergulhar no corpo físico, você precisa ter estar no plano material. Então, a vida é uma só. A reencarnação são pluralidade das existências. O momento entre uma existência e outra se chama erraticidade. Então, erraticidade é o espaço existente entre uma existência e outra existência. Logo, os espíritos desencarnados estão no mundo espiritual, mas nem todos estão na erraticidade. Só está na erraticidade aquele que precisa de uma nova existência. É porque está no intervalo de uma existência. Então, dizer que fulano está na erraticidade, eu vou entender que fulano está precisando de uma outra existência. Então, dependendo de onde você vai colocar o teu modo de pensar, de raciocinar, de argumentar, de viver, vai responder pela tua conduta. Se você já pensa como mesmo estando encarnado, mas como espírito imortal, pré-existente, sobrevivente, sabendo desse intercâmbio entre os dois planos, você vai pautar a sua vida com uma determinada conduta. Se você está com o ponto de vista apenas numa única existência, na materialidade, eu tenho que gozar a todo custo, eu tenho que viver em exaustão, e que se eu ficar doente, eu fico muito chateado porque a natureza me deixou assim doente, preso a uma cama, eu vou ter um pensamento diferente. Para nós melhor compreendermos, nós vamos aqui colocar o nosso ponto de vista na existência, na matéria. Morreu, acabou. Ou mesmo sabendo da existência no mundo espiritual, não estou nem aí. Eu quero gozar o que o plano material possa me ofertar. E então vamos lá para o item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma visita lá no início do Evangelho. O ponto de vista no plano material, aquele que só pensa no hoje e no agora. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre.
Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima ao duelo, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Então, quem tem uma vida, um ponto de vista, uma visão limitada, acredita que vida é sinônimo de existência terrena, está perdido em tormentos, está em aflição, está em perturbação. E aquele que coloca, mesmo estando encarnado, olha o bonequinho aqui no plano material, ele está encarnado, mas o ponto de vista dele é o plano espiritual, ele já sabe que é pré-existente, sobrevivente à matéria, que Deus é Pai, Jesus é um irmão maravilhoso. Para esse, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. É do mesmo item, do mesmo capítulo do Evangelho. Então, nós, estudantes espíritas, frequentadores desta reunião de assistência espiritual, nós já estamos pegando, recebendo, captando todas as informações que, trabalhadas mentalmente, por isso que não pode estar dormindo, nós temos aqui pensando para quê? Para que a nossa conduta, nossas escolhas deem resultados bons e a gente saia da zona do sofrimento, da perturbação. É o que nós estamos fazendo aqui. Vamos para o segundo módulo. No segundo módulo é o desenvolvimento particular dos autores das instruções. Agora a gente vai item por item. No item 11, de autoria de Adolfo, bispo de Argel, destacamos a crime no homicídio em duelo. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. Deus traçou a linha de conduta? Em que momento ele falou o que é certo e o que é errado? Em que ocasião? Quem trouxe essa informação? Primeira revelação, 10 mandamentos, decálogo, o atributo da justiça. Lá nós temos o que é o certo e o que é errado. E no 5º mandamento está lá escrito, não matarás. Então, quem participa de um duelo, quem aplaude o duelo, está lá, incorrendo, infringindo o 5º mandamento, não matarás. E já está exposto à humanidade há muito tempo antes do Cristo. Então, a gente já sabe o que é o certo e o que é errado. Sois juízes em causa própria. Como assim? Não é Deus que vai julgar o duelista? Não. Ele já instituiu a lei. Está aí o decálogo. Agora, quem for contrariar o decálogo, existe um tribunal infalível. Não precisa Deus tomar conta. Ele já jogou, já trouxe aonde? Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós trazemos na consciência o que é certo e o que é errado. Como? É só inverter o papel. Coloca-se no lugar do outro. Você gostaria que fizesse aquilo? Então, são questões de justiça que nós aqui estamos aprimorando. Já o item 12, de autoria de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dar ênfase às mensagens do Cristo, de Jesus. O que Jesus falou acerca do duelo? Santo Agostinho traz 3 anotações do evangelista Mateus sobre o ensino do Cristo. A primeira em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Embainha do espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. No mesmo evangelista, capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio.
e quem disser louco estará sujeito ao inferno do fogo. Então vamos agora pegar versículo por versículo. Jesus: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Em momento algum ele falou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam da espada, a panelada perecerão. A pedrada perecerão. Ele usou dois objetos distintos? Não. Ele usou o mesmo instrumento, espada, espada, espada. Em outras traduções, ferro, ferro, ferro. É o mesmo instrumento. O que Jesus estava ensinando quando ele falou sobre isso? A lei de causa e efeito. Então, na lei de causa e efeito, eu posso usar outra lei, livre-arbítrio. Fazer o que eu quiser, mas tudo aquilo que eu fizer vai voltar, vai surgir um efeito. Então, a lei de causa e efeito é: nossa, hoje eu tenho um problema terrível no coração. Por que você tem um problema terrível no coração? É um efeito. Qual é a causa? Vai estar lá atrás. Às vezes, você participou de um duelo e atirou o coração do outro. Nossa, eu tenho aqui um problema na tireoide terrível. Eu tenho um problema aqui na cervical horroroso. É o efeito. Qual é a causa? Às vezes você participou de um duelo lá e passou a fio de espada no pescoço do outro. Nossa, eu tenho um problema aqui na coluna, eu tenho um problema de alguns órgãos. Às vezes você enfiou a espada nesse órgão e levou o outro a óbito. Então, as aflições que nós temos aqui tem muitas causas pretéritas que nós participávamos do duelo. E Jesus, lá atrás, falou: olha, quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Então, quem tem problema de sangue, não foi chutando canela de ninguém que originou esse problema. Há sempre uma relação entre a origem e o efeito. Próximo versículo. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não é ser bobão. Bateu aqui, agora bate aqui. Peraí, bate aqui de novo. Bate aqui de novo. Não é oferecer o rosto. Oferecer outra face é mudar o comportamento. Oferecer outro comportamento oposto. Que podemos tirar disso de comportamento? Como assim oferecer outro comportamento, outra conduta? Nós temos um amigo espiritual, muito querido por muitos da humanidade, espíritas e não espíritas, Francisco de Assis. Vocês já perceberam que no primeiro trecho da oração de Francisco de Assis é exatamente a exemplificação do ensinamento do Cristo de oferecer a outra face? Vamos conferir. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha os opostos. Eu me senti ofendida. Minha honra foi atingida. Querida, leve o perdão. Oferece outra face, uma outra conduta, um outro comportamento. Eu estou com ódio da Sueli. Terrível. Brena, leve o amor. Então, os sentimentos negativos, que eu ofereça outra face, outra conduta, que eu tenho outro comportamento. Porque se eu tiver o mesmo comportamento, eu estou me nivelando por baixo. Eu considero a outra atitude negativa, logo é baixo. Se eu tenho o mesmo comportamento, eu também estou baixa. Estou no mesmo patamar, no mesmo padrão vibratório. Então, tenho aqui oferecer o outro. E é esse o exemplo do primeiro trecho da oração de Francisco de Assis. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco, estará sujeito ao inferno do fogo. Essa palavra raca, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que dizer cuspindo, escarrando, virando a cabeça para o lado. Então, tem até um jeito de falar essa palavra raca. E aí eu vou pedir ajuda a Haroldo Dutra Dias. No livro
o Novo Testamento, em que ele faz pesquisa das palavras, Raca. Haroldo Dutra Dias diz, palavra aramaica, cognata, da mesma família, do termo hebraico rek, vazio, que significa vazio. Expressão utilizada na linguagem coloquial para expressar desprezo, com o significado de cabeça oca, cabeça de vento, cabeça vazia, sem miolos, tolo, bobo. Veja só, Jesus me diz assim, Brena, se você chamar Solon de tolo, você vai para um julgamento. Olha só, Jesus não está passando pombo na minha cabeça, não. Jesus não está me confortando, está sendo camarada, não. Ele falou, ó, xingou o outro de bobo, de cabeça oca, você vai para um julgamento. Vocês já passaram por um julgamento? Sentiram o que é um julgamento? A apreensão, a aflição, a angústia, a amargura, esses sentimentos? Agora, isso por um palavreado. Agora imagine tirar a vida, a existência do outro. Vamos comparar. Eu xingando o outro, eu colocando epítetos negativos ao outro, eu vou estar mal? Imagine se eu tirar a existência física do outro, não é pior? Olha a reflexão do Cristo, que Santo Agostinho trouxe para o item. Então, tirar a existência física é muito pior, imagino que nos espera se nós fizermos isso. Mas tá bom, Jesus veio, falou, Mateus anotou, os outros apóstolos também anotaram, mas ele, se o mestre deu exemplo, mostrou como é que é, será que ele fez? Quem lembra? Pai, perdoa-lhes, ofereceu outra face, porque não sabem o que fazem. Anotações de Lucas, capítulo 23, versículo 34. O próprio mestre exemplificou o que fala, por isso que ele é mestre por excelência. Então, ele em nenhum momento amaldiçoou, xingou, saiu lá de cima, olha só o que vocês estão fazendo comigo. Ele não teve esse comportamento. Ele só disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Santo Agostinho ainda, o suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a coragem de suportar as ofensas. Suicida e duelista não tem coragem. O que significa coragem? Nós temos uma ideia muito errada sobre coragem. O planeta Terra, a maioria dos homens, tem um conceito erradíssimo de coragem. Mas vamos consultar os benfeitores espirituais o que é coragem? Vamos agora com a Joana de Ângeles. Joana, o que é coragem? A coragem real é o esforço moral desenvolvido pelo ser humano para libertar-se da autoimagem que se acredita superior às das demais pessoas do seu círculo pessoal. Está no livro Iluminação Interior. Autoimagem. Eu olho toda vez no espelho e digo, sou maravilhosa, sou divina. Eu erro, mas os outros foram feitos para tolerar meus erros, para me perdoar, porque eu tenho o meu brilho. Eu sou divina, sou celestial. Os meus erros, os outros que aguentem. Essa autoimagem é falsa. A Joana coloca, coragem é eu olhar-me e dizer, Brena, você tem muito que acertar na vida. Isso é coragem. Você tem que empenhar suas forças para consertar a ti mesmo, não o planeta Terra. Não é consertar o erro dos outros, é consertar os seus próprios erros. Aproveitar a existência física na evangelioterapia. Isso é coragem, encarar a minha autoimagem e ver onde está errando para a superação, para o conserto. Continua Joana. É necessário coragem para que o indivíduo mantenha-se humano, benévolo, tolerante, comporte-se de maneira adequada, sofra com dignidade, chore, sorria, sem escamoteamento, também no livro Iluminação Interior. É necessário coragem para a gente manter-se humanos, benévolos, fraternos, porque quando chega aquele cara que entra numa escola e mata todas as criancinhas, qual é o nosso sentimento em relação a esse matador? Nós temos que ter coragem para assumir, é um infeliz.
que desconhecendo as leis divinas não sabe que se complicou. Olha o nosso comportamento. Que tipo de sentimento está exalando, saindo daqui e caindo mundo afora? Coragem é eu encarar. Breno, você erra, mas conserta, faz uma prece. Chore, sorria, sem escamoteamento. Escamoteamento é fuga. Eu arranjar coisas. Eu não fui, a Adriana me fez um mal terrível, mas eu não tenho aqui como chamar a atenção da Adriana, chamar para uma conversa, e eu estou nervosa e eu vou fugir, como várias barras de chocolate. Eu estou afogando nas barras de chocolate a aflição que está aqui dentro. Eu roo unha, porque a consciência está me dizendo muita coisa para eu consertar, mas eu estou aqui, aflita, comendo as unhas. Ou então, para os piores, para o cigarro, para o álcool, ou afogar os sentimentos que o sininho da consciência, olha, você precisa corrigir alguma coisa. A coragem moral, continua Joana, resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. Está no livro Momentos de Coragem. Então, coragem é o impulso que você dá para se transformar. É o impulso que você dá para fazer a reforma íntima. Isso é coragem para os benfeitores espirituais. Multiplicam-se a toda hora os desafios à coragem do cristão, cuja conduta deve refletir os postulados evangélicos que a praça dá. Está no livro Momentos de Coragem. E não é? Mesmo que você fique dentro da sua casa, não ligue a televisão, chega uma mensagem por WhatsApp. Alguma desgraça bate à porta do seu coração para você testar o teu conhecimento. É um desafio. Como você vai se comportar com relação ao que está lendo, com o que está sendo noticiado e com a pessoa que te mandou? Outra, autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, é maiúsculo, Jesus, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Está no capítulo Jesus e Coragem, no livro Jesus e Atualidade. Autoanalisa-te. Precisamos de muita coragem para nos enfrentar, para cada um enfrentar-se. Banhado pela claridade dos ensinamentos dele, não tem como se sustentar. Eu sou cristã, e o que o Cristo falou? Não sei. Espírita, você elegeu quem como modelo e guia? Jesus. E o que ele falou? Não sei. Então, quando a gente se diz espíritas, leia as entrelinhas. Jesus é o meu modelo e guia. Se ele é meu modelo e guia, eu tenho que saber o que ele faz, o que ele fez, qual é o comportamento dele, quais são as ideias dele. E rompe os grilhões que te jugulam ao medo. É trazer todo esse conhecimento e pôr em prática. Paulo de Tarso, cartas vivas do Evangelho. Nós precisamos ser cartas vivas do Evangelho. Bezerra de Menezes, a todo instante agora, está nos incitando, convidando. Está na hora, galera. Ô espíritas, vocês já estão no planeta Terra há muito tempo. Já conhece o Cristo de outras existências, já ouviu falar, sabe quem é. Acorda e seja feliz. Vamos para o item 13. Esse é assinado por um espírito protetor. Não deu o nome. Se intitulou como espírito protetor. Aí, com a ajuda do estudo apresentado aqui numa segunda-feira pela Andréia, peguei esses trechinhos aqui. Ordalhas, igual, significa o juízo de Deus. O que são ordalhas? Ordalhas, o juízo de Deus, trazido pelo Espírito Protetor, eu pesquisei no dicionário, é uma prova judiciária destinada a inocentar ou inculpar o acusado. O ordalho, também chamado de juízo de Deus, foi muito usado nos primeiros séculos da Idade Média. Consistia em submeter à prova do fogo ou da água o acusado, que, se dela saísse salvo, era em geral declarado inocente. Então, eu preciso provar a minha inocência. Aí, a prova era, segura o ferro em brasa. Se a tua mão, depois que você segurou o ferro em brasa, sair intacta,
é que Deus te preservou porque você é inocente. Se você segurou o ferro em brasa e queimou, você é culpado. É uma inocência, né? É uma insensatez. E nós devemos compreender. Por quê? Porque a ingenuidade atribuía a Deus a defesa do inocente, da vítima. É uma ingenuidade. Por que o Espírito Protetor comparou, então, com um duelo? O duelo é coisa pior do que tudo isso. Porque na ordalha, ingênuo, insensato, eu atribuí a Deus a defesa. Entre os duelistas, não. Eles atribuem ao acaso. Eles não pensam em Deus. Eles querem mesmo eliminar o outro que feriu a honra. E o Espírito Protetor coloca que é coisa pior do que tudo isso. O Espírito Protetor, para o duelista destro, hábil, capacitado, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Ele foi treinado para isso, ele tem boa pontaria, ele é hábil, ele é ágil, então ele está certo que vai matar. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Aquele que aceita o duelo sabendo que vai perder, é suicídio. Então, no crime de duelo, nós temos 2 crimes: assassinato e suicídio. Mas aí Kardec, por ser pesquisador, ele ainda pergunta assim, e foi anotado na questão 758A do Livro dos Espíritos. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Os dois são capazes, os dois têm uma boa pontaria, os dois são hábeis na espada, os dois têm arte para matar o outro. O que vai acontecer? Os espíritos respondem, um e outro. Haverá assassinato e suicídio simultâneo. E Kardec coloca na nota. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Segundo, depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Então, o duelista, ele incorre porque atenta friamente, eu articulo como matar. Quem eu vou matar aqui agora? Eu vou matar Maria do Carmo. Então, eu passo a semana inteira tramando como matar a Maria do Carmo no dia do duelo. E depois, expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito a ninguém. Eis a missão de qualquer ser encarnado. Muito se indagam, qual é a minha missão? O que vim fazer no planeta Terra? Por que encarnei? Encarnou para isso, para ser útil a alguém. Para ser benévolo, caridoso para alguém. É essa a nossa missão na Terra, ser útil. Então, ambos incorrem no 5º mandamento no Decálogo, não matarás. O Santo Agostinho ainda, o texto dele é bem grande. No duelo, nós encontramos 3 defeitos que o Santo Agostinho aponta. Não, o Santo Agostinho não, o Espírito Protetor. Amor próprio, vaidade e orgulho. Esses são os sentimentos que vibram no duelo e que nós aqui estamos para oferecer a outra face, mudar de comportamento. O amor próprio, trabalhando a caridade cristã. Na vaidade, trabalhando o amor ao próximo. E no orgulho, trabalhando a humildade. Eis a nossa missão. Vamos para o item 14. O item 14 é escrito pelo Francisco Xavier. Não é Francisco Xavier, hein, galera? É Francisco Xavier. Esse espírito, ele faz 2 perguntas. Ele nos traz 2 perguntas e a gente acaba nos vendo nessa plateia que vamos observar. A primeira pergunta. O duelista pensa: que juízo farão de mim se eu recusar a reparação que se me exige?
a Leila me ofendeu, todo mundo viu que a Leila me ofendeu, eu convido ela ou não para um duelo? O que os outros vão pensar se eu não convidar a Leila para lavar a minha honra? Ou um segundo pensamento, que juízo farão de mim se não a reclamar de quem me ofendeu? Então eu convido aqui ao André, porque eu me senti ofendida, vou convidar você para um duelo. Mas eu não quero convidar. Mas o que os outros vão pensar se eu não convidar? Então esses são os dois questionamentos trazidos pelo Francisco Xavier. E ele diz, o juízo que farão, os outros vão pensar da seguinte forma, de duas uma. Os homens atrasados vão censurar. Que isso, vai deixar barato? Vai ficar assim mesmo? Ai, vai estar todo mundo na esquina falando de você. Ridículo, se eu fosse, é muito sangue barata. Você é muito sangue barata. Se fosse comigo, eu não diria assim dessa forma, não. Ou pensarão, os homens esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Então as pessoas sensatas, ajuizadas vão dizer, você agiu bem, você não propôs o duelo, ou você não aceitou o duelo. Essas pessoas que têm essa opinião agem com sabedoria. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Vamos retornar ao início do Evangelho segundo o Espiritismo, os precursores da ideia cristã. Item 2, introdução 4. Vamos pedir ajuda a Sócrates. Sócrates está lá, diz, posse da verdadeira sabedoria, quando a alma contempla a sua própria essência e por isso se liga ao que é puro, eterno e imortal. Nós não falamos no primeiro momento sobre o ponto de vista? Quem coloca o ponto de vista na vida espiritual, na verdadeira vida, as reveses que passam aqui podem durar 20, 50 anos, mas passam. Tem início, meio e fim. Deus é amor, eu não vou levar para a próxima, se eu soube passar bem. E Allan Kardec acrescenta em nota, aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito. É o ponto de vista. No plano espiritual, aqui a gente tem um ponto de vista no plano espiritual. Recentemente adquiri esse livro, por isso que achei interessante trazer agora. Ou Conduta Espírita. Então tá, vamos começar agora, dia 1º de fevereiro, segundo mês do ano de 2020, a ter um comportamento com sabedoria. E aí, esse livrinho aqui veio cair em minhas mãos, Conduta Espírita, é um livro para o espírita. São 47 lições de comportamento para agir com sabedoria, para acertar. São vários. Quer ver? Eu quero... Lucila, me dá um número, de 1 a 47. 47? Conduta espírita perante Jesus. Pedro, me dá um número, de 1 a 46. 23. É a conduta espírita perante os profitentes de outras religiões. Georgina, me dá um número. 14. Conduta espírita na tribuna, aqui no púlpito. Adriana Moreira, me dá um outro número. 10. Conduta espírita nos embates políticos. Ui, né? Atualíssimo. Então, são 47 lições de comportamento para nós desenvolvermos sabedoria. Item 15, penúltimo item. Agostinho. Esse livro não trouxe Santo Agostinho, é Agostinho. Não sei se é outra pessoa ou se é o mesmo. Pesquisei outras traduções, outras editoras do Evangelho, tá? Mesma coisa. Não sabemos, não interessa. O Agostinho destaca, o duelo desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. O que é honra? Apreciação do verdadeiro ponto de honra. Honra é outra palavra deturbada pela mente da maioria dos habitantes no planeta Terra. O homem for depositando fé mais viva na vida futura. Olha, é o nosso ponto de vista. Então, Joana, o que é honra? Escolhi você para dizer o que é honra. E vamos lá, no Jesus e a Atualidade. Capa velha, capa nova.
Jesus e honra. Honra é a coragem de eleger o melhor. O homem ainda permanece com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto, significa difícil, doloroso, de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Então, honra, para eu desenvolver a minha honra, eu necessito da luz do conhecimento. Não tem como desenvolver a honra sem estudar, sem perquerir, sem investigar. Mas, Brena, na minha atual existência, eu não tive acesso à leitura. Eu não tive acesso para ler. Eu não sei ler. O que eu faço? Como vou ter honra se eu não sei ler? Ouve a Rádio Rio de Janeiro. Acesse palestras. Há várias formas de desenvolver o conhecimento, além das leituras. E para todos nós precisamos de conhecimento, porque sem conhecimento, onde está a baliza para eu poder saber o que é o certo e o que é o errado? Comportamento. Aprender com a experiência do outro. E no item 16, é a nota do senhor Allan Kardec. Gente, preste atenção que Allan Kardec desenvolveu na nota. Aspas. Antigamente, o homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. Então, o homem portar arma para sair para o duelo, e que já não existe mais, na época do Kardec, é um grande desenvolvimento para a humanidade. Eu pergunto, por quê que tem gente que defende porte e posse de arma? Para que serve uma arma? Para matar barata? Não. É para matar ser humano. Mesmo o mais canalha do planeta Terra. Mas é ser humano. É filho de Deus. E eu também já fui canalha em alguma existência no passado. Então, aquele que põe o ponto de vista no plano espiritual, sabe da continuidade da vida, reconhece que eu posso matar o corpo, mas a criatura continua vivendo, livre, e para vir atrás de mim. Olha só, o conhecimento, o esclarecimento, mostra que a doutrina espírita eu já errei, e através das vidas, das existências sucessivas, eu estou lapidando o erro. Enquanto eu estou aqui, tem almas que estão começando agora. Então, elas estão violentas, porque elas ainda não foram moralizadas. Eu já passei por aquele estágio, estou passando, e um dia largarei, porque a nossa meta é o estado de pureza. Então, por que tem gente que defende porte e posse de arma? O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Allan Kardec. Eis a missão da terceira revelação, o esclarecimento. E nós estamos aqui para sermos esclarecidos, para que desta vez usemos o livre-arbítrio na seleção de nossos pensamentos, palavras e atos, para que o resultado seja benéfico, bom, maravilhoso. Terceiro módulo. E nós? Tudo bem, vimos o duelo, observamos que o duelo ainda existe no planeta Terra, tão pertinho, semana passada, Barreto, aqui em Niterói, pertíssimo. E nós aqui nesse quadrado, nesse retângulo, nós aqui na assistência espiritual, que nós temos a ver com o duelo? Porque nós, estudantes, já sabemos de tudo, passamos de reuniões mediúnicas, somos usufrutuários do passe, sabemos do intercâmbio mediúnico, somos tarefeiros da reunião mediúnica, sabemos que a vida existe, que continua, e o nosso comportamento. Com a ajuda da Joana de Ângeles, vamos agora para duelos contemporâneos. Pela imagem, já podemos ter uma ideia do que seja. Em Jesus e Vida, livro trazido por ela através de Divaldo Pereira Franco, Joana coloca, nada obstante,
porque permaneçam no cerne do ser as tendências agressivas, outros tipos de duelos substituíram aqueles de natureza nefanda, que nós estudamos até há pouco. Entretanto, não menos destrutivos, apesar de ocultos e silenciosos. Cruzam os espaços sem cessar, vibrações de ódio e desejos de infelicidade como não se imagina, produzindo uma psicosfera morbífica que a todos prejudica. Então, olha para cima, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para baixo, nós estamos mergulhados num mar de fluidos. É o fluido cósmico universal. Estudante espírita, quando se fala fluido cósmico universal, não pensa no universo fora da Terra, não. Nós estamos no universo. Começa aqui, nós estamos aqui. E ele é manipulável. Ele dá origem a muita coisa, a matéria. Então, o que eu penso, a minha vontade, pode se transformar, pode atuar no fluido cósmico universal. Eu vou dar uma tonalidade, eu vou dar um tônus a esse fluido, transformo em veneno, como também posso transformá-lo em remédio. Então, quando eu transformo em veneno, o Jadilson, que me feriu, e que por isso eu odeio, mas eu agora não porto arma para tirar a vida dele, nem para convidar um duelo, porque pela legislação brasileira dos homens é proibido, mas eu daqui, com o meu ódio, com a minha vontade de destruição, eu pego o fluido cósmico universal sem saber, sem me dar conta, eu transformo em dardos de teor vibratório mais baixo e vou lá, penso no Jadilson, toda vez que eu penso, estou com ódio dele e vou tardejando. Eu vou tendo, o meu ódio tem endereço certo, é atacar Jadilson. E toda vez que eu ataco o Jadilson, eu vou minando. Se o Jadilson está com um padrão vibratório superior, não vai sentir nada. Pode deslizar um pouquinho, mas com passe vai receber ajuda. Mas se o Jadilson tiver com um padrão vibratório infeliz, eu vou conseguir. E eu conseguindo, eu vou destruir a tua saúde. Vou acabar com os teus órgãos. Veja bem, duelos contemporâneos, duelos mentais. Nós estamos mergulhados nesse fluido. As mentes estão as mentes não estão educadas. Olha só, palavras de Joana que eu destaquei. Permaneçam no cerne do ser as tendências agressivas. Então, nós temos que ter cuidado. Como eu criar um escudo contra aqueles? Oração, vigilância. Cuide do teu comportamento. Cuide do que você está pensando. Para você sair do padrão de quem está dardejando você contra o mal. O teu mal. André Luiz, ele mostra através da história, lá no capítulo 40, no livro Os Mensageiros. André Luiz pergunta ao benfeitor, Aniceto, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida corpórea como o núcleo de corpúsculos microscópicos que se originam as enfermidades corporais? Aniceto responde, ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidades de circunstâncias. Então, muitos de nós estamos adoecidos porque o nosso padrão vibratório está baixo. Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores e causas atuais das aflições. Muitos dos problemas nós não precisaríamos ter se nós tomássemos conta do nosso comportamento. Então, Joana, quais são os conselhos e orientações para a gente poder não duelar mentalmente e não sair no prejuízo e não prejudicar o próximo? Ser honesto contigo mesmo. Procure sempre que possível evitar suspeitas, aceitar insinuações maldosas, cuidado com as fofocas, hein? Acolher informações infelizes sobre ausentes, participar dos grupos de acusadores. Se alguém age mal em relação a ti, continua contribuindo em favor da sua paz, da paz de quem me fez mal, e lograrás anular a sua ação doentia. Harmoniza-te, confia nos amigos e desculpa os inimigos, não duelando mental ou fisicamente com ninguém.
Quando se busca a saúde, deve-se ter em pauta o comportamento mental, emocional e social. São as orientações da Joana. Mas, Joana, se eu observar tudo que você está me falando, qual vai ser o resultado? O resultado, através de pensamentos edificantes e criativos, de sentimentos generosos e enriquecedores, de convívio dignificante e respeitável, pode-se estabelecer um excelente programa de bem-estar, mesmo que haja ocorrências de enfermidades que fazem parte do esquema da existência humana, porque aí a gente só fica com as causas anteriores às aflições, aquelas que a gente não pode voltar às outras existências para reparar. A gente só tem que receber o mal e trabalhar, buscar um médico, terapia ou passe especial, ajuda. Então, as causas atuais nós eliminamos. Então, de 100% de sofrimento, eu só fico com 50%. Quando o indivíduo trabalha por preservar o equilíbrio mental, a harmonia emocional e o ajustamento social, logra superar os inconvenientes orgânicos e vence-os, adquirindo o desejável estado de paz. Porque quando eu estou com ódio, meu coração parte de uma forma diferente. A bilis é produzida de acordo com os sentimentos inferiores que eu estou desenvolvendo. Então, eu não vou ter mais problema de fígado, eu não vou ter mais gordura no fígado, eu não vou ter mais dificuldades no fígado. O fígado é só um exemplo. Por quê? Porque eu já estou começando a vibrar num momento de paz. Finalizando a Joana, duelar. Portanto, seja qual for o motivo, nunca